Bom dia, seus lindos! Tudo bem com vocês, galera? Comigo está tudo bem. A ideia da aula de hoje é a gente estudar um pouquinho da parte energética de um circuito, né? Para a gente tentar entender um pouco mais essa questão de potência num circuito elétrico, né? Já falamos sobre isso antes, já falamos sobre associação em série, associação em paralelo, associação mista, né? Que é o caso desse circuito que está no nosso simulador aqui, né? Eu tenho essas duas lâmpadas aqui em paralelo, né? E essa lâmpada aqui que não está nem série nem paralelo com as outras duas. Se a gente começar a fazer a resolução do circuito, né? Pegar essas duas lâmpadas em paralelo, achar a resistência equivalente e transformar em uma só, a gente vai ter uma lâmpada só, né? Que vai ser equivalente dessas duas, vai ser a resistência, né? Equivalente dessas duas, em série com essa outra resistência aqui. Tá? Então só para vocês verem, né, cada lâmpada aqui tem uma resistência de 10 ohms, ó, 10 ohms e 10 ohms é a resistência de cada lâmpada, beleza? E aqui eu tenho uma fonte de 15 volts, tá bom? Então esse aqui é o nosso circuito, uma fonte de 15 volts, 3 lâmpadas iguais, tá? De 10 ohms cada uma, e aqui eu tenho uma chave e outra chave aqui do circuito para poder abrir e fechar o circuito. Então, ó, um circuito aberto, que é o que está acontecendo aqui agora, né? É quando eu não deixo a corrente circular por ele, né? A corrente ela não tem caminho para poder sair do lado positivo da minha fonte e chegar até o lado negativo. E mesmo que eu feche essa parte aqui do circuito, ó, que eu feche esse interruptor, a corrente ainda não circula porque eu ainda tenho um circuito aberto. Então, só tomar cuidado com isso também, né? Não é porque eu fechei essa chave que a corrente saiu daqui e foi até essa ponta e está esperando essa chave ser fechada para ela passar, tá? A corrente não circula. Então, com essa chave aqui aberta ou fechada, a corrente continua paradinho, né? Os elétrons continuam paradinhos dentro do fio, não tem nenhum acúmulo de carga nessas pontas aqui nem nada, tá bom? A corrente elétrica, para ela circular, tem que haver uma diferença de potencial. Então, como todo esse fio é de 15 volts, não tem diferença, né? Tudo é 15, então não tem diferença nenhuma entre um ponto e outro do fio, tá bom? Então, não tem circulação de corrente ainda. Quando eu fechar qualquer uma dessas duas chaves, aí começa a circular a corrente elétrica no meu circuito, tá? E aí porque você fechou seu circuito, então você dá um caminho para a corrente passar do lado positivo até o lado negativo. Então, vamos fechar essa de baixo só para a gente ver. Então, tá aqui. Minha corrente elétrica está circulando no meu circuito, tá? Beleza, bonitinho, né? Com essa corrente elétrica circulando aqui, ó, saindo da minha fonte, passando por essa lâmpada, vindo para cá, passando por essa outra lâmpada, vindo para cá, eu tenho meu circuito fechado e a possibilidade da corrente passar. E repara o seguinte, como as duas lâmpadas têm a mesma resistência, que seria o caso, né, quando a gente vai olhar a lâmpada no nosso dia a dia, a gente não tem a resistência da lâmpada, tem a potência da lâmpada, né? Uma lâmpada dessas incandescentes antigas, tem lâmpada lá de 40 watts, 60 watts, 80, 100, 120 watts. Então, você olha a potência da lâmpada. Quanto maior a potência, maior a luminosidade que ela vai emitir. Só que hoje a gente utiliza lâmpada fluorescente ou lâmpada de LED, né? Então, a lâmpada fluorescente, as mais comuns ali, a gente vai encontrar no supermercado, né, qualquer loja de eletricidade, que vende materiais, né, elétricos, vai ter lâmpada de 12 watts, lâmpada de 18 watts, lâmpada de 20 e poucos watts, não vou lembrar mais assim de lâmpada fluorescente. E tem as lâmpadas de LED, né, que tem de 4 watts e meio, 6 watts, 9 watts, 10 watts, 10,2, tem um monte de valor um pouquinho diferente ali. Mas, né, só para você ver essa questão de esse watt, né, essa potência, é a quantidade de energia consumida, né, em unidade de tempo. Então, 10 watts seriam 10 joules de energia sendo entregues por essa lâmpada, né, a cada segundo. Se você pegar uma lâmpada dessa de 10 watts de LED, por exemplo, ela equivale, eu não lembro, mas vai ser uma faixa, sei lá, de 80, 90 watts de uma lâmpada incandescente. Então, enquanto uma lâmpada incandescente gastava 90 joules de energia por segundo para ela funcionar, uma lâmpada de 90 watts, por exemplo, para ter a mesma
a mesma luminosidade, ou muito próximo, né, o valor de luminosidade com uma lâmpada de LED, você gasta apenas 10 joules por segundo. Então, uma lâmpada de 10 watts, quando eles colocam aquela equivalência, né, uma lâmpada de 9 watts, 10 watts equivale a uma lâmpada de 90 watts da incandescente. A equivalência é essa. Você tem mais ou menos uma mesma taxa de luminosidade para uma potência muito menor dissipada na LED do que na incandescente. A incandescente gastava muita energia aquecendo, né, ela aquece muito. Então ela aquece, emite luz, né? Então você não utiliza a lâmpada só para emitir luz, você utiliza a lâmpada também, ela tem um aquecimento, né, inerente ao funcionamento dela. A lâmpada de LED, ela aquece também? Aquece, mas muito menos, né, muito pouco. A maior parte da energia que chega ali na lâmpada de LED é realmente utilizada para emitir luz. Então você tem uma eficiência muito melhor, você consome muito menos energia para emitir mais luz, beleza? Então, ó, eu pegando duas lâmpadas incandescentes aqui, né, com a mesma potência, né, com a mesma resistência para entregar a mesma potência, elas estão nessa situação aqui. Se você reparar, o brilho delas é o mesmo. Eu tenho o mesmo brilho nas duas lâmpadas. Então, se eu tenho 15 volts aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou mudar, só para ficar valor inteiro, eu vou mudar para 20. Pronto, 20 volts. Ó, repara que legal, se eu aumento aqui a tensão da fonte, eu entrego mais energia e eu aumento o brilho da lâmpada. Ó. Mas vou deixar aqui para não ficar um monte de raio muito grande. Então aqui, ó, 20 volts. Então, se eu tenho 20 volts na minha fonte, quer dizer que eu tenho 10 volts em cada uma das lâmpadas. Ó. Se eu pegar o voltímetro aqui e colocar ó, desse lado da lâmpada e desse lado, ó, eu tenho uma diferença potencial nessa lâmpada aqui de 10 volts. Se quiser colocar no terminal dela mesmo, ó, na parte de baixo e na parte de cima aqui da fonte, né, da lâmpada, deixa eu só tirar uma aqui para vocês verem como é que é ó, a conexão. Ó, conecta um fio aqui embaixo e o outro do lado. Se você pegar uma lâmpada incandescente dessa, você vai ver que a conexão dela no bocal é exatamente dessa maneira. Você tem a parte de baixo dela ali, onde ela tem a conexão com um filete de metal que fica bem no meio do bocal, né? Até a própria lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, a lâmpada de LED, todas elas a mesma ideia. Aqui no meio tem um pontinho onde faz a conexão de um lado desse filamento que está dentro da lâmpada incandescente, né? E a rosca faz a conexão com a outra parte do fio. Ó. Por isso que a corrente, você pode ver que ela passa por aqui, ó, ela vem pelo filamento aqui, faz a voltinha e sai aqui do lado e vem para cá. Ó. Então a mesma coisa aqui, ó, o filamento vem aqui, passa aqui ó, pelo filamento e sai por aqui a minha corrente. Tá? Então a conexão é feita dessa maneira. Então, por isso que eu estou colocando nesses dois pontos aqui, ó. Estou colocando um nesse terminal aqui da minha lâmpada e outro nesse terminal aqui da lâmpada. São 10 volts. Se eu colocar então na outra aqui, mesma coisa, mais 10 volts, ó. Então, tenho 20 volts, 10 volts em cada lâmpada, porque são duas lâmpadas iguais. Então, a tensão está dividindo de forma igual, é como se fossem dois resistores iguais, né? Não tem por que a tensão dividir de forma diferente. E a corrente que está circulando aqui no circuito, ó, corrente de 1 ampere, que eu tenho 10 ohms aqui nessa lâmpada. Tenho 10 ohms nessa lâmpada. Nessa situação, né, repara que está em série, porque a corrente é a mesma que está passando no meu circuito, né? Ela sai da fonte, passa por essa lâmpada, vem aqui, passa por essa lâmpada, passa por essa lâmpada aqui e volta para minha fonte. É um circuito em série, aqui o circuito não está funcionando, né? Esse aqui está desligado, então a corrente nem se preocupa em ir para lá, porque esse aqui, né, é um circuito aberto, a corrente não circula por ali. Então a corrente passa por aqui, eu tenho 20 ohms, né, duas resistências de 10 ohms em série vai dar 20 ohms, porque é só somar, com uma fonte de 20 volts, então eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere, tá? Então, essa é a situação inicial aqui do meu circuito. E a potência dissipada em cada lâmpada é a mesma, por isso que o brilho é o mesmo, né? As lâmpadas são iguais. Agora repara o seguinte, ó. Se você pensar de questão energética, essa fonte está entregando uma certa quantidade de energia e essa quantidade de energia está sendo distribuída para essas duas lâmpadas de forma igual, porque eu tenho duas lâmpadas iguais ligadas em série. Agora, se eu ligar aqui em cima, o que vai acontecer? Para poder alimentar essa lâmpada aqui, eu vou precisar de mais energia. Se eu vou precisar de mais energia, quem é que transporta energia dentro de um circuito? É a corrente elétrica que vai transportar essa energia. Então, se eu ligar essa chave aqui, para essa minha lâmpada funcionar, a minha corrente elétrica tem que aumentar. Se a minha corrente elétrica aumenta, repara que essa lâmpada vai ter uma corrente elétrica passando por ela maior. E quando chegar aqui, essa corrente vai se dividir. Então, a corrente nessa lâmpada e nessa vão ser correntes menores do que nessa.
porque a corrente total do circuito, a corrente que a fonte vai entregar para alimentar as 3 lâmpadas juntas, vai passar por essa lâmpada, mas chegando aqui ela vai dividir, porque aqui é um nó do circuito e vai dividir uma parte para a lâmpada de cima e uma parte para a lâmpada de baixo, para poder alimentar as duas, quando eu fechar essa minha chave. Então, uma parte da corrente passa embaixo, uma parte da corrente passa em cima, mas a corrente total passa por essa lâmpada. Então, se a energia, né, se a corrente total passa por essa lâmpada, se você lembrar lá em potência, potência está relacionada, uma das equações é resistência vezes a corrente elevado ao quadrado. Então, se as 3 têm a mesma resistência, mas nessa aqui passa uma corrente maior, essa aqui vai ter uma maior potência dissipada, então, porque potência é resistência multiplicada pela corrente ao quadrado. Se a resistência das 3 são iguais, o que muda é a corrente. A que tiver maior corrente vai ter maior brilho. Então, essa aqui vai brilhar mais do que essas duas aqui. Então, vamos fazer isso aqui agora. Ó. Quando eu ligar essa chave, vai mudar a tensão, né, nessa lâmpada, que vai ser a mesma dessa, porque está em paralelo, e vai mudar essa corrente total que está passando no meu circuito. Né? Essa corrente que está passando aqui é a mesma que sai da fonte, ó, 1 ampere. Beleza? Então, ó, vamos lá, vamos ligar a chavinha. Pá! Tá aí, ó. 1,33 amperes e minha corrente aumentou. E repara que o brilho aqui agora, ó, é maior. O brilho aqui está menor, ó. Olha só o tamanho desses raios e o tamanho desse raio, ó. Eu vou só desligar e ligar de novo para comparar, ó. Repara que o raio vai aumentar, ó. Essa aqui o raio aumentou e essa aqui diminuiu. Quando eu ligar aqui, essa aqui vai aumentar, essa aqui vai diminuir, ó. Então, o que acontece? Ó? Como a corrente que está passando, ó, vou colocar aqui também, 1,33, a corrente que está passando aqui ela é maior, porque essa corrente está sendo a corrente elétrica necessária para alimentar essa aqui e mais essas duas. Só que a corrente que passa por aqui ó, é só a corrente necessária para alimentar essa lâmpada, que é uma corrente de 0,67 amperes. E ali em cima também vai ser uma corrente de 0,67 amperes. Beleza? 0,67 mais 0,67 vai dar o 1,333 aqui, né, o total aqui, tá bom? O número está quebrado, então vai ser um arredondamento e tal, mas repara que eu tenho a corrente total passando por aqui e aqui nesse nó ele divide, né, metade para cima, metade para baixo. E aí, ó, 6,67 volts nessa minha lâmpada. Nessa lâmpada aqui também vai ter 6,67 volts e nessa aqui vai ter o restante para dar 20 volts, ó. 13,33. Né? Ficou negativo aqui porque eu liguei ao contrário. Né? Se eu colocar positivo aqui, o negativo aqui, 13,33 volts. Tá, beleza? Então, ó, eu tenho uma tensão maior nessa lâmpada e uma corrente maior passando por ela. Consequentemente, minha potência ela vai ser maior aqui. Se a potência é maior, o brilho da lâmpada é maior. Beleza? Aqui eu tenho uma tensão menor, né? A tensão de 6,67 e tem uma corrente de 0,67. Uma tensão menor com uma corrente menor vai me dar uma potência menor, por isso que o brilho dessa lâmpada aqui é menor. Então, desligando aqui também, ó, o brilho lá de cima aumenta e volta à situação que a gente estava vendo antes, só que agora passando a corrente por cima, né? 1 ampere, que é a corrente total do circuito, ó, aqui, 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 a corrente total de 1 ampere circulando pelo circuito, 10 volts nessa lâmpada, 10 volts nessa lâmpada aqui, e aí eu tenho 20 volts, que é o 20 volts da fonte, tudo igualzinho a gente estava vendo antes. Então, ó, se você pegar a questão energética desse circuito, o que está acontecendo é isso, né? A minha fonte está entregando uma certa quantidade de energia para poder alimentar essa lâmpada e para poder alimentar essa lâmpada. Como as duas lâmpadas são iguais, o brilho das duas vão ser iguais porque a energia está sendo distribuída de forma igual para as duas, metade para cada uma. Agora, quando eu ligo essa chave e faço funcionar essas duas lâmpadas em paralelo mais essa lâmpada aqui, toda a minha corrente elétrica para alimentar as 3 lâmpadas está passando por essa lâmpada. Então, essa lâmpada acaba tendo uma potência maior nela, né? Vai ter uma queda de tensão maior, porque tem uma corrente elétrica maior passando por ela. É só lembrar lá que a minha equação para queda de tensão é a tensão, né? A queda de tensão ela é igual a resistência multiplicado pela corrente. Se a corrente que passa aqui é maior e a resistência delas são iguais, né? Aqui é 10 e aqui é 10, mas a corrente que passa por essa aqui é maior, então ela vai ter uma queda de tensão maior. Se ela tem uma queda de tensão maior, quer dizer que aqui tem a maior parte da tensão ficou nela, a maior corrente passa por ela, a resistência é a mesma das 3.
mas se a resistência é a mesma e eu tenho uma corrente maior ou a tensão maior, a potência dissipada tem que ser maior também. Só lembrar das 3 equações que a gente tem lá para a resistência, para a potência elétrica, que é V vezes I, tensão vezes corrente, V quadrado sobre R, que é tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou resistência vezes a corrente ao quadrado. Como a resistência das 3 são iguais, o que faz diferença para a gente aqui é a corrente ou a tensão. Aqui a corrente é maior, tem a potência maior. Aqui a tensão é maior, tem a potência maior sendo dissipada. Aqui essas duas estão em paralelo, então elas são iguais, né? Beleza, galera? Então, repara que a energia chega aqui, quando chega aqui, uma parte da energia vai ser distribuída aqui em cima por uma parte da corrente, outra parte da energia vai ser distribuída aqui embaixo por outra parte da corrente. A corrente é quem transporta a energia elétrica, né? Lembra lá que essa unidade volt, né, é a quantidade de energia que é transportada por unidade de carga, né? Joule por Coulomb. Então, cada 1 Coulomb de carga aqui carrega uma energia de 20 joules. Se eu mudar, né, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui um valor de resistência menor. Repara que quando você coloca um valor de resistência menor aqui, ó, deixa eu colocar o brilho dessas lâmpadas aqui aumentam, ó. Beleza? Por que que o brilho aumenta? Porque quando você coloca, ó, deixa eu tirar o voltímetro. Quando você coloca uma resistência menor aqui, o que acontece? Se você tem uma resistência menor, lembra que em série a resistência sempre ela soma. Então, se você diminui os valores da resistência que estão em série, você diminui a resistência equivalente. Diminuindo a resistência equivalente, você aumenta a corrente total do circuito, porque a resistência é inversamente proporcional à corrente, ou a corrente é inversamente proporcional à resistência, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Se eu diminuir a resistência, eu aumentei a corrente elétrica do circuito. Aumentando a corrente elétrica do circuito, agora eu tenho uma quantidade de corrente maior passando por aqui e por aqui, ó. Aqui eu tenho 1,67, era 0,67, e aqui mais 1,67. Então a corrente que está passando aqui em cima e aqui embaixo agora é maior, né, do que era antes. Então eu tenho um brilho maior, simplesmente porque eu diminuí a resistência dessa lâmpada, tá? E aí, se eu aumentar a resistência dessa lâmpada, ó, cada vez mais o brilho das lâmpadas vão diminuindo, ó. Por quê? Porque eu estou aumentando a resistência do circuito, ó. Opa. Eu estou aumentando a resistência do circuito. Então, se eu aumento a resistência do circuito, eu tenho uma dificuldade maior de passagem de corrente. Então, a corrente elétrica diminuiu, ó. Ela era de 1 ampere, quando estava as 3 juntas era 1,33, né? Ela diminuiu para 0,42, então uma corrente menor passando. Quando chega aqui, ela divide ainda mais, né? 0,21 para cada lado, a corrente é menor ainda, né? Então, eu tenho um brilho menor aqui e aqui, né? E tenho um brilho menor aqui. Se eu voltar para 10 amperes, aí volta do jeito que estava antes, 10 amperes, 10 ohms, volta ao que estava antes, né? A minha corrente de 1 ampere, 1,33 aqui, 0,67 aqui, essa lâmpada brilhando, nessas duas brilhando um pouco menos. Então, para analisar, vai depender cada hora quais informações eu tenho. O que a gente tem de informação aqui de início são os valores da resistência. Eu tenho 3 resistências iguais, beleza? E aí eu sei que aqui eu tenho um circuito que, nesse caso, está em paralelo. Se ele está em paralelo, a corrente vai dividir. Então, a corrente que passa nesse e nesse, como são duas resistências iguais, né, duas de 10 ohms são iguais, mas essas duas correntes somadas estão passando por essa resistência. Então, essa resistência que vai dissipar mais energia, vai ter uma potência maior. Mesmo sabendo que são resistências iguais, eu sei que nessa aqui vai passar uma corrente maior. Então, eu sei que a potência dissipada nela é maior, o brilho dela vai ser maior. Beleza? Agora, vamos lá para o circuito, ali, né, para vocês verem na prática mesmo ali, como que ocorre isso. Então, olha só, galera. Aqui eu tenho o circuito no mesmo esquema que estava lá no simulador. Né? A diferença é que aqui eu acabo, né, tendo 2 interruptores, mas não tem problema, né? Não faz diferença. A corrente pode passar só por esse, pode passar só por esse, ou se dividir, passar um pouquinho em cada um dos dois, se os dois estiverem fechados. Mas isso não vai fazer diferença no nosso circuito, tá? Então, lembra lá que eu tinha um interruptor aqui, chegava nessa lâmpada, essa lâmpada passava para um interruptor por essa lâmpada de cima, outro interruptor por essa lâmpada de baixo e voltava aqui no meu negativo. Então, aqui o negativo, aqui o positivo da minha fonte, beleza? Então, aqui o símbolo do interruptor, né? Beleza? E 3 lâmpadas, as 3 lâmpadas são iguais, são 3 lâmpadas de 40 watts de potência.
tá bom? Então, ó, primeiro vou ligar o circuito igual fiz lá, somente essa lâmpada e essa lâmpada. Então, repara o seguinte, ó, eu tenho somente essa lâmpada e essa lâmpada ligada, essas duas lâmpadas de 40 watts, então são duas lâmpadas iguais, têm a mesma resistência, então elas acabam tendo o mesmo brilho, tá? Então, ó, a corrente sai aqui do lado positivo, vem, passa, ó, o interruptor aqui, ó, tanto faz eu mexer, né? Agora tanto faz eu mexer porque eles estão ligados quando estão virados para cima, aí o circuito está fechado. Para cá, eu abri o circuito, só que a corrente pode continuar passando por esse aqui. Se eu fechar esse aqui agora, aí ele desliga. Liguei, né? Se eu fechar esse, continua passando por esse. Se eu fechar aqui, desligou. Então, beleza, né? Tanto faz eu ficar com os dois ligados ou ficar um só ligado. Repara que não muda em nada, né? O brilho das minhas lâmpadas. Então aqui, ó, a corrente está vindo, passando por aqui, vindo até essa lâmpada, chega aqui, ela desce, passa por essa lâmpada e volta para a fonte, para o lado negativo. Então, a corrente que está passando por essa lâmpada e por essa é a mesma corrente. São correntes iguais. Lâmpadas com resistências iguais vão ter quedas de tensões iguais. Então, aqui está ligado na tomada ali 220. Então, 110 volts está nessa lâmpada, 110 volts está nessa lâmpada. Elas estão aqui com um brilho menor do que ela teria se fosse ligado no 220. E aí, repara o seguinte, né? Se você pegar, são resistências iguais, porque são lâmpadas iguais. Eu vou analisar o brilho delas pela resistência e pela tensão aplicada sobre elas. Eu tenho duas resistências iguais. A tensão que está em cada uma é 110 volts. É metade do que deveria ser para ela ficar com brilho total. Então, é metade do brilho que elas estão fornecendo? Não. Por quê? Porque para calcular a potência é V quadrado sobre R, né? Quando você está analisando pela tensão e pela resistência. A resistência das duas é igual. Só que a tensão é V quadrado. Então, 110 volts é metade de 220. Então, se eu pegar metade, pegar meio e elevar ao quadrado, vai dar 1/4, né? Porque metade é 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado ao quadrado dá 1 sobre 4. Então, esse aqui é 1/4 do brilho total dela. Se eu colocar 220, eu vou ter o brilho total dela. Aqui eu tenho só 25% do brilho dessa lâmpada. Se eu ligar aqui em cima agora, o que aconteceu no simulador? A corrente para poder alimentar esse circuito aumenta, porque agora eu aumentei uma outra lâmpada, eu preciso de mais energia para alimentar todo o circuito. Então, se eu preciso de mais energia, essa fonte vai ter que entregar mais energia. E essa energia vai passar primeiro por essa lâmpada para depois chegar aqui nesse nó e dividir. Beleza? E aí a corrente total vai passar por essa lâmpada, mas só metade vai passar por essa e só metade vai passar por essa. Então, essa lâmpada vai ficar com um brilho maior do que essas duas vão ficar com um brilho menor. Então, repara que eu já tenho essa lâmpada aqui com brilho muito maior e essas duas com brilho bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse brilho aqui um pouco melhor. Vou colocar alguma coisa na frente. Então, ó, assim dá pra ver, né? Lá tá vendo os dois filamentos da lâmpada ali. Eles estão bem, né? Estão bem pequenininhos assim o brilho, mas tem, né? Ela está alimentada, a corrente elétrica está passando por ela, só que o brilho é bem menor do que a outra, beleza? Então, ó, quando eu deixo só uma desligada, o brilho fica igual para as duas, né? Só com 25% do brilho total, né? 1/4 do brilho total para essa, 1/4 do brilho total para essa, porque eu tenho 110 volts aqui, 110 volts aqui, e elas foram fabricadas para funcionar em 220. E aí, quando eu ligo as três, essas duas têm um brilho muito pequeno, porque a corrente está sendo dividida um pouquinho para cada uma, né? E aqui eu tenho um brilho muito grande, porque a corrente que passa nessa e nessa, né? Ela passa aqui primeiro, ela somada passa aqui, depois divide para cá. Então, se lembrar naquele circuito que eu coloquei de exemplo, nessa situação aqui eu teria, por exemplo, 1 ampere passando, né, com o circuito de exemplo que eu fiz lá no simulador. Eu teria 1 ampere passando aqui, 1 ampere passando aqui. Quando eu faço isso, a corrente para cá aumentou, se eu não me engano, para 1,33. Mas aqui foi para 0,67, que 0,67. Então aqui antes passava 1 ampere, agora passa só 0,67. Então a corrente aqui diminuiu,
A potência aqui diminuiu, então o brilho diminuiu. Mas aqui a corrente que era de 1 ampere passou a ser 1,33. Então a corrente aumentou, a potência aumentou e o brilho aumentou. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa lâmpada de 40 watts aqui e vou colocar uma lâmpada de 60 watts para a gente ver o que vai acontecer. Aí vão ser lâmpadas com resistências diferentes. Tá? Então, ó, agora eu tenho uma lâmpada de 60 watts e duas de 40. Olha só como é que o brilho dessas duas está mais intenso. Ó, olha só como é que está o brilho agora das duas ali, ó. Está um pouco mais intenso que era antes, né? Então, ó, agora eu tenho uma lâmpada de 60 watts aqui e tenho duas lâmpadas de 40 watts aqui. Vou desligar uma para a gente ver como é que fica, ó. Essa lâmpada agora brilha mais do que essa, e essa é de 60 watts. Essa é a lâmpada de maior potência. Se as duas ficarem alimentadas com uma tensão de 220, essa aqui vai brilhar mais do que essa aqui. Mas como elas estão em série, essa está brilhando menos e essa está brilhando mais. Então, analisando de novo, né, se eu tenho duas lâmpadas com potências diferentes e essa aqui está brilhando menos, né, quer dizer que a potência dissipada aqui, a potência que está sendo dissipada está sendo menor do que essa. E potência, quando a gente vai analisar a potência aqui na lâmpada, como a corrente é a mesma para as duas, então pensa o seguinte, eu tenho resistências diferentes, porque são lâmpadas diferentes. Se potência é R vezes I ao quadrado, e a corrente das duas são iguais, porque aqui, ó, essa aqui está desligada, então a corrente passa por essa e depois passa por essa. É a mesma corrente, elas estão em série. Se a corrente das duas são iguais, para essa aqui ter um brilho menor, tem que ter uma resistência menor. Então a resistência da lâmpada de maior potência é menor do que a resistência da lâmpada de menor potência. Então aqui eu tenho uma resistência maior, aqui eu tenho uma resistência menor. Beleza? Porque é RI ao quadrado. Então R vezes I ao quadrado. Se a corrente é igual para as duas, o I ao quadrado é igual para as duas. O que muda é o R. Para ter um brilho maior aqui, ter uma potência maior dissipada aqui, quer dizer que aqui eu tenho que ter uma resistência maior do que aqui. Beleza? A lâmpada de maior potência tem a menor resistência. Por quê? Pensa o seguinte, se eu quero pegar lá potência, é V quadrado sobre R. É a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Se a tensão for a mesma para as duas, né? 220 e 220. Então 220 ao quadrado vai dar a mesma coisa para as duas. Para eu ter uma potência maior, quer dizer que eu tenho um valor de resistência menor, porque é V quadrado dividido por R. Então quando eu dividir por um valor menor, vai me dar uma potência maior. Então a potência de 60 tem que ter uma resistência menor, porque é V quadrado dividido por R. Se a resistência é menor, V quadrado dividido por um valor menor vai dar uma potência maior. Então esse cara tem uma resistência menor. Mas quando eu ligo em série, a potência dissipada é maior nesse aqui de 40 watts do que no de 60 watts. Por quê? Porque se essa resistência é menor e essa resistência é maior, a corrente que passa nas duas é a mesma, potência é R vezes I ao quadrado. R maior tem maior potência, R menor tem menor potência, porque a corrente é a mesma para as duas. Beleza? Então, quando a gente fala de análise de circuito, é isso que às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque tem várias formas de a gente analisar. Vai analisar a potência ela pode depender só da tensão e da corrente, pode depender só da tensão e da resistência, pode depender só da resistência e da corrente. E aí eu tenho que ver o que eu quero achar, né? O que eu estou analisando, e aí a partir do que eu quero analisar, ver quais informações eu tenho para chegar naquele resultado. Então, ó, se eu ligar agora, né, as duas aqui de novo, eu tenho uma parte da corrente passando aqui, uma parte da corrente passando aqui, e a soma dessas duas correntes passando nessa aqui. Por isso que essa aqui brilha mais, porque a corrente está entregando energia para essa e depois entregando energia para essas duas. Só que aqui chega só metade da corrente, aqui chega só metade da corrente. Então chega metade da energia aqui, metade da energia aqui, e energia total aqui nesse cara. Beleza? Então, galera, por hoje era essa análise que eu queria mostrar para vocês. Agora vocês terão uma atividade para fazer. Um bom dia, boa semana. Beijão, qualquer dúvida, envia mensagem, me avisa aí que a gente responde, beleza? Beijão, beijão, tchau, tchau.